plantio do milho segunda safra chegou a 60% da área em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Federação de Agricultura do Estado, já existem relatos de replantio por causa da falta de chuva. Uma nova frente fria deve chegar e para mudar um pouquinho esse cenário. Então a gente vai falar com a Luísa Cardoso aqui para saber os detalhes. Essa chuva vem para os produtores? Adianta ela chegar agora, Luísa? Bem-vinda. Boa tarde, Pri. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Então, a chuva chega sim para aliviar um pouco essas regiões do centro-oeste e também do sudeste que estão precisando de água no solo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Esse mapa mostra a disponibilidade hídrica do solo, né? E se a gente for observar o interior de São Paulo, essas áreas que você comentou de Mato Grosso do Sul são principalmente da faixa leste, o sul do estado e o extremo noroeste, que estão com uma deficiência hídrica um pouco maior e com isso alguns produtores tendo dificuldade para avançar com o desenvolvimento do milho segunda safra. No caso de Minas Gerais e do interior baiano, a situação é muito pior porque o índice hídrico está muito baixo. Então, analisando essas imagens de satélite, o que a gente pode destacar? Tem uma nova frente fria assim que se desloca em direção ao sudeste e no decorrer do fim de semana ela vai se distanciando da costa, mas mesmo assim o volume de chuva e a umidade vão entrando, né? Então a gente deve ter pancadas ainda na tarde desta sexta-feira em áreas do interior paulista, a região de Mato Grosso do Sul também, e boa parte do norte do Brasil continua com a chuva um pouco mais persistente por conta de outro sistema, que é a zona de convergência intertropical. Aquela linha na altura do Equador que vai trazendo umidade para o norte do Brasil. Falando em temperaturas, hoje ainda teremos uma tarde muito quente, principalmente na metade norte brasileira, 33 graus de máxima em Salvador, 28 em Palmas, 29 em Manaus. A região próxima a Dourados, 30 graus de máxima, então ainda é um dia bastante quente. Apenas o Rio Grande do Sul é que a temperatura não sobe tanto no meio da tarde por conta de uma massa de ar frio que começou a entrar na região. Inclusive hoje as mínimas no amanhecer já foram baixas por lá, principalmente Bagé. Além disso, onde teremos chuva frequente no decorrer desta semana? O sul de Minas Gerais, então o fim de semana vai ser marcado por chuva forte na região, a Serra do Rio de Janeiro e as áreas também da costa norte e norte do Brasil. O centro-oeste deve ter essa reposição hídrica aos poucos. Se a gente for analisar o mapa da próxima semana, olha só como a chuva já começa a ficar um pouco mais intensa sobre áreas de Mato Grosso, Goiás e o sul de Minas continua recebendo bastante chuva. Então, produtor de café deve ser beneficiado, enquanto o sul do Brasil ainda sem muita chuva. Pelo menos o produtor que está precisando colher vai conseguir colher por lá. Agora, o nosso último destaque é em relação a essa massa de ar frio que está adentrando o Rio Grande do Sul. Toda vez que passa uma frente fria, vem atrás dela essa massa de ar frio. Então, até pelo menos o dia 19 de março, as mínimas no amanhecer devem ser mais baixas. Hoje eu comentei de Bagé, foi 10 graus por lá, a mínima pela manhã. Agora, a região de Santa Catarina, sul do Paraná, que tem áreas de feijão, os produtores ficam preocupados com geada? Não, nada disso por enquanto, viu, Pri? Tá certo. Agora a gente já pode ir, você está dizendo que tem aí esse friozinho, mas aqui para o sudeste do Brasil a temperatura também cai bastante no fim de semana, vai dar para ter uma madrugada um pouquinho mais fresca ou tudo fica com calor mesmo? Um pouco mais agradável, mas por aqui a temperatura no meio da tarde ainda sobe sim. Muito calor. Tá certo. Agora então é hora da nossa interatividade. Vamos olhar aqui no telão a Verônica Almeida. Quando tem previsão de chuva para a cidade de Água Fria, na Bahia? O que você responde para a Verônica? Olha só, Água Fria, então, fica mais próxima do litoral, o que é um bom cenário para a Verônica, porque traz mais chuva, né? A gente tem a entrada de umidade que vem do oceano. Então, 43 milímetros ainda neste próximo mês, mas as pancadas se intensificam entre abril e maio. 94 milímetros de chuva, ela fica mais frequente, mais forte a partir do fim de abril e depois
Entre maio e junho, mais 97 milímetros. A temperatura continua bastante elevada no meio da tarde, máximas girando em torno de 30 a 33 graus em sua maioria. O dia até começa um pouco mais fresco, mas não se engana não, porque a temperatura sobe no meio da tarde rapidinho. Tá certo. Tem mais aqui, olha só, mais uma aqui na tela. É o Domingos Ribeiro. Como é que fica a previsão do tempo para a cidade de Bom Sucesso, sul de Minas Gerais? Aqui está muito seco e não chove faz tempo. O sul de Minas Gerais enfrentou muita chuva, né? Há uma época ali, mas ficou no ano passado, né? Porque esse ano agora está o tempo mais firme, né? Sim, exatamente. A gente agora está com um padrão hídrico um pouquinho melhor para essa região, mas mesmo assim foi uma região que no começo desse ano realmente demorou a chuva a chegar, né? Olha, a gente tem um cenário muito positivo para você, 183 milímetros são esperados nesse próximo mês. Ainda não, mais para frente, vamos ter 20 milímetros de chuva, então, totalizando aí nesses próximos 2 meses, mais de 200 milímetros. E lá para frente que for a época da colheita, né? Porque a gente sabe que essa região que é muito grande de produção de café, olha só, entre maio e junho vai ter um tempo ótimo para se colher, essa janela muito grande para a colheita. E a temperatura também lá no topo por enquanto, e depois, quando começar a entrar abril, ela diminui um pouco, mas perceba que é uma diminuição, né? Porque máxima girando em torno de 25, não é uma temperatura tão baixa. Mas tem um 4 de abril com 11 graus, exato, né? mas vamos aguardar que é o modelo puro isso daqui, né? A gente até brinca com o Arthur que a gente tem que esperar a análise do meteorologista. Então, esse 3 do 4 aí, vamos esperar para dizer. Pode ser que seja 2, pode ser que seja 5. O certo é que o início de abril, friozinho aí para os meninos. Obrigada, viu, Luísa? Mais uma vez, excelente fim de semana. Para vocês também. Até mais.